Opa, bom dia galera. Meu nome é Tofu, né? Como já apresentando. E hoje o vídeo do canal vai ser um pouco mais. Vai ser um vídeo um pouco mais cristão. Não liga pra bola de fogo. É, meu irmão. Meu irmão. Ele é mesmo assim, mas. Bom. É. É um vídeo um pouco mais cristão. Sobre algo. Pera aí. Bom, voltando. É um vídeo um pouco mais. Assim, algo que eu realmente costumo gostar de falar. Que é sobre Cristo. Mas o vídeo de hoje é mais tá mais pra uma crítica do que pra algo assim, pra se dizer, né? Pra isso do que falar as coisas de tipo assim, é muito alto, Jesus é, só que tem algo que tem me. Peraí, é a vozinha aqui. Bom, e é o não tão comum de falar, já que muitos hoje em dia têm medo de falar sobre isso, mas tem que ser falado. Vocês já perceberam que a maior parte das coisas que antes eram ditas como errado já estão sendo totalmente normalizadas? Tipo, coisas que tá na Bíblia que não se pode fazer, mas mesmo assim as pessoas fazem. Tipo, quando você for para algum local novamente, preste atenção em como as pessoas se comportam lá. A maioria ou tá bebendo, ou tá falando algum tipo de besteira, uma merda, ou tá falando sobre moralidade sexual, entre outras coisas e tal, adultério. Você vê isso pra todo lado, porque é simplesmente algo que virou comum. Você chegar num local e do nada e ver alguém conversando sobre pegar mulher. É normal. Isso é dito como ser homem aqui no Brasil. Mas já parando pra pensar, será que realmente ser homem se resume a você falar de de, de moralidade sexual? Chegar falando, ih, aquela mulher tá. Pô, sinceramente não, pô. É a coisa mais sincera possível, pô. Não, é só não. Porque já é dito que isso é o fruto, fruto de quem não tem o espírito. E pensar nisso como algo. Quando você pensa nisso, você pensa, cara, a gente tá errando o tempo todo. A gente não percebe. Porque começa a se tornar algo meio louco, porque quando a gente começa a perceber, a gente lê isso na Bíblia, a gente começa a perceber que muitas coisas em vários locais são assim. Tipo, você chega num local de amigos e tal, e uma das primeiras coisas que eles falam é: você bebe? E beleza, você fala que não, aí eles começam com aquelas conversas sujas, começam a falar de pornografia e tal, e sério, de verdade, não é legal. Mas você tá parecendo fresco. Tô nem aí, pô. Não parece ser fresco, mas eu não vou diminuir minha dignidade a tal ponto de ficar falando de seios pra outras pessoas, pô. Esse vídeo provavelmente vai ser derrubado, né? Mas, cara, é louco você pensar nisso, porque não é normal muitas pessoas falarem disso. E quem fala, às vezes ninguém liga, ou é silenciado, ou fazem, ou não fazem nada mesmo, só não liga. E parar pra pensar nisso, pô, é algo realmente cabuloso, pô. Porque simplesmente você tá desobedecendo um mandamento divino. Você tá desobedecendo algo que Deus manda a gente não fazer. Tanto que lá em 1 Salmos ele fala, em Salmos, primeira Salmos, ele fala sobre justamente isso, da gente não se corromper com as outras pessoas. E pensar nisso, cara, eu já falei pensar nisso mais duas vezes, mas eu vou repetir, porque simplesmente é algo estranho. Tipo assim, você pensa assim, cara, isso virou simplesmente comum.
Em todo lugar que você olha, tem gente falando disso, tem pessoas falando sobre aquilo, pessoas falando disso, daquilo outro. E elas estão agindo normais, como se fosse algo normal. Mas não é, pô. E quando a gente presta atenção nessas coisas, fica nítido o quanto estamos afastados de Deus. Porque o simplesmente a gente não liga mais para os mandamentos dele. Ah, mas os 10 mandamentos não tem nada disso. Claro que tem, pô. Nos 10 mandamentos diz que não, pra gente não cometer adultério. Mas você vê adultério por aí. Em vários outros locais fala pra gente não cometer pecado sexual contra o próximo, fazer isso e tal. Oh, merda, peraí, que eu acho que encontrei um bioma bem raro aqui, pô. Realmente encontrei um bioma bem raro, beleza. Mas o que acontece? Parece que hoje em dia, mesmo a gente alertando, falando tudo isso, ninguém ouve. Isso literalmente já tá na Bíblia. Deus fala pra gente, vai chegar um tempo onde chegou o tempo onde a gente tenta alertar o povo, mas o povo não liga. O povo parece que ignora tudo, ignora nós, ignora Deus. E realmente isso é loucura. Você simplesmente nega Deus. Você chegar aqui e imagina, você conversando e do nada alguém vai falar: você pecou contra Deus, não pecou? Não, falei errado, perdão. Imagina você numa conversa com Deus e você chega pra lá e você percebe que você que orou errado o tempo todo. Tipo, você vai ter uma conversa com ele e você percebe o quão afastado que você tá só por estar conversando com ele. Mas como assim? Não é certo eu conversar com Deus. É certo eu conversar com Deus. É certo você conversar com Deus. Só que perceba-se que você não iria conversar com ele da forma convencional. Tipo assim, eu vou conversar com Deus sobre o que? Tu não pensa logo. Tu pensa tipo assim, como se fosse um amigo, então tu ia falar um monte de besteira. Mas eu não falaria, não. Falaria. Porque em algum momento você iria soltar isso. E ele iria te repreender. Ele iria mostrar novamente o quanto que você não liga pra ele. Ou seja, praticamente tudo está sendo movido em prol de prazeres, em prol de virtudes, fama, dinheiro. Mas eles se esqueceram de Deus. Nós nos esquecemos de Deus. Deus não nos esqueceu da gente. Mas nós sim. Nós esquecemos dele. O único cara que quando a gente tava na merda era pior, que foi o cara que confortou, que mandou gente pra nos confortar, a gente cospe na cara como se fosse um verme. Como se fosse um verme. E quando você presta atenção nisso, você percebe: cara, eu tô afastado da pessoa mais importante desse mundo. Eu tô afastado de Deus. Mano, você não sabe o quanto desesperador é pensar nisso. Imagina na hipótese: você chega, Deus chega pra você e fala. Você chega lá no purgatório e na hora que você fala assim: Senhor, eu sei pra que eu acreditei nesse Senhor. E ele só chega pra você: apartai-vos de mim. Cara, você deve pensar: joguei toda a minha vida no lixo, cara, por um único cara que nem me ajudar a me salvar. Porque você não fez o mesmo por ele. Mas ele precisa disso. Não, eu faço porque ele merece. Imagina um cara que nunca te viu, que nunca te viu, que literalmente não te conhece assim, só de pensar assim, que
que não nos viu, não viu o nosso primeiro andar no tal, ainda assim, e que ainda nem sabia que a gente ia existir. Na verdade, sabia assim, né, claro. Mas em pensar que um homem, que o próprio Deus se fez carne e osso por nós. Sério, se isso já não é motivo de você fazer qualquer outra coisa, de viver, cara, vai pra uma igreja, olha lá, cara, acho que a coisa mais satisfatória do mundo pra mim foi ter aceitado Jesus, porque foi algo extraordinário, pô. Eu tava passando por literais problemas demais na minha cabeça, e quando eu aceitei ele pela primeira vez, mudou tudo. E quando a gente procura estudar sobre isso, e quando a gente procura estudar sobre esse negócio de essa mesma questão que eu tô falando, que é a normalização das coisas, a gente percebe que, pô, o mundo tá pior do que Sodoma e Gomorra. Você tá entendendo o nível que a gente chegou? O nível que a gente tá decepcionando tanto a Deus, ao ponto de a gente tá praticamente igual a Sodoma e Gomorra. Você tá entendendo? Tipo assim, imagina um local onde nem Deus quer chegar perto. Um local onde nem Deus quer chegar perto é um local perdido. É o que tá acontecendo conosco. E a gente não percebe. Porque é tanto prazeres nesse mundo que a gente pensa: ah, tudo isso é passageiro mesmo. Isso é passageiro mesmo. Então eu vou aproveitar a vida do jeito que ela deve ser vivida. Isso é um pensamento de tolo. Porque pensa comigo. Aquele cara que gasta a sua vida por Jesus e tal, tá vivendo melhor do que esse tipo de cara. Como assim? Ah, mas eu nunca vi um cristão sem ser falso que vinha com uma BMW. Óbvio, mano. É porque ele não busca prazer. Óbvio que ele vai querer buscar. Sabe, óbvio que nos sonhos de muitas pessoas, crentes é ter uma Hilux e tal, um carro bom. Mas na minha vida, eu quero viver com simplicidade, pô. Eu quero viver simplicidade na vida, mas eu quero me aprofundar com Deus no íntimo. Tipo, eu fui perceber o quão raro é ver esse tipo de pensamento hoje em dia. Uma pessoa chega pra você e falar assim: pô, mas tu é crente, tem dinheiro, tem oportunidade pra fazer tudo isso, por que não faz? Porque eu amo a Deus. Ah, mas como assim? Como assim? Explica isso aí. E se eu for cristão, óbvio que eu vou querer uma coisa. Óbvio que todos vão querer. Todos nós vamos querer isso. Não é errado querer. Mas saber o quanto que o nosso cérebro está sendo moldado para nós. Não, pra gente. Pera rapidinho, galera. Rapidinho. Opa, voltando então. Acho que eu parei no assunto. Acho que eu parei na frase de tipo. O cara cristão, ele não vai buscar as coisas por prazer, ele vai buscar por Deus. Só que lembrei. Quando a gente fala que ele tá só porque que o crente é pobre porque ele quer, isso é verdade. Como assim é verdade? Então quer dizer que só eu sou pobre porque eu quero? Sim. Porque você estaria muito bem enganando os outros como muitos outros cristãos fazem por aí, que brincam com a fé das pessoas. Só que quando você para pra pensar, eu fui diferente, porque eu fui o único que decidi não seguir por esse caminho. Porque eu fui uma das pessoas que não decidiu seguir por esse caminho, que preferiu ficar pobre, que preferiu não ter, que preferia não ter uma Hilux
porque sabia que se acontecesse ele provavelmente teria pecado contra Deus. Nossa, cara, isso é lindo. Ai, não, minha vaca. Mas beleza, beijo minha vaca. Beijo minha vaca. Mas tá bom. Mas pronto. Bom, caramba. Tá. Mas. Mas como assim? Só porque eu não quis seguir o caminho que eu sou o melhor cristão do mundo? Não. Mas o que isso tudo tem a ver com aquele assunto que você tinha falado lá, pô? Sobre tudo tá sendo muito normalizado. Bom, prestamos atenção numa simples coisa. Cara, quando nós chegamos num local, a primeira. Eita, puxa. Foi isso, mano. Cadu, chefe, vai dormir. Tirar um cochelenho aqui. Ponto de renascimento definido. Você não pode dormir agora, há criaturas por perto. Nossa, teve um negocinho, que legal. Mas que eu não esteja ligando, porque eu não gosto disso. Bom, mas por que tudo isso tem a ver com o mundo tá vivendo numa epidemia de que tudo... Eita, poxa, calma, mantenha calma. Calma. Peraí que eu passei no sufoquinho agora, peraí. Mantenha calma. Dorme. Agora eu vou nessa do sozinho. Mas voltando ao assunto. Isso tudo tem a ver por conta de uma única afirmação. As pessoas hoje buscam o prazer, não buscam a Deus. Mas isso é papo de crentão. É papo mesmo de crentão, pô. Tu queria o quê? Que eu chegasse aqui e ficasse passando a mãozinha na tua cabeça? Falando assim, eu entendo. Fazemos pecados da carne, somos pecadores. Por isso vamos cometer adultério porque é o certo. Tu acha mesmo que eu vou chegar e falar isso? Isso é uma besteira, pô. Pessoa que fica passando pano pra erro é uma besteira. Fala besteira, pô. Porque, tipo assim, você errou. Aí você errou. Aí ao invés de se sentir mal, você vai se sentir bem? Que diabo é isso? Não tem nada a ver isso aí não. Isso aí não tem nada a ver. Então, coisas podem parecer literalmente duras. Mas é porque... Ai, caramba, meu Deus do céu. Bom, mas é realmente isso. Tomem cuidado, não desobedeçam os vossos pais, ai pai, mãe, a mãe próxima, por favor. Bom, acho que eu vou capar o vídeo na hora que eu fazer minha armadurezinha de ferro, peraí. Bom, enquanto ela tá esquentando, acho que posso dando explicando o porquê do último vídeo. Eu tava sem ideia de vídeo, então eu peguei um vídeo antigo, era um vídeo antigo, Você literalmente. só pode dormir à noite ou durante tempestades. Bom, prontinho, resolvido. Bom, mas aquele vídeo era um vídeo antigo mesmo. Tá sem ideia de vídeo, então decidi mandar ele mesmo. Mas aquele vídeo ali... Oh, man! Te odeio, o esqueleto do Bedrock, pelo amor de Deus. Meu senhor amado, o que foi isso, mano? Cara, o que foi isso? Não, vocês viram a flecha, pô. A flecha tá bem ali, cara. Mano... Meu Deus, como é que eu não... Como é que passou pela minha hitbox isso, cara, de verdade.
E vai, final de tarde, eu olho pra cima e eu busco recuperar minha autoestima. Cai é tarde para viver a vida. Bom, eu gosto de pensar assim: amaranto e o sol na rua, amaranto e o sol na lua. Ô, meu chuchu, peraí, galera. Esse cachorrinho aqui gosta. Gente, eu tô com o meu cachorrinho aqui, ó. Eu tô parado no vídeo. Ai, caramba, ele tá perto do meu peito. Que ele tá aqui, que ele viu ontem um jogo comigo, não é não? Você não viu ontem um jogo comigo, bonitão? Viu o jogo ontem comigo, não viu? Oi, o que foi? Procurando o quê? Carinho? Pronto. O ventilador tá muito fraco. Gente, ele gosta muito de ventilador. Gosta de ficar no colo dos outros. Gosta de brincar, não é não, bonitão? O nome dele é Rock. Né, Rock? Você não gosta disso, Rock? Ele também vendo uma coisa dessa bonita. Né, Rock Balboa? É Rock Balboa, treinador do Creed. Gente, ai, meu pescoço. Ele tá matando. Eu amo essa coisa bonita, gente. Eu amo sim, vou amar sim. Galera, então foi isso. Falou.